Oi, tudo bom? Você está mais uma vez com Francinete Coutinho no canal Fessora Nerd. Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre, hoje falando a respeito do sistema Daima. Isso mesmo, o sistema brasileiro criado pelo escritor Marcelo Del Débio e editado pela editora Daima. Este cenário incrível, um cenário realista, criado especialmente para campanhas, onde na maioria das vezes são humanos normais lutando contra criaturas sobrenaturais, mas que por ser um sistema genérico, pode sim, com um pouco, é claro, de maleabilidade, ser adaptado para qualquer tipo de campanha que você desejar. E esse não é o nosso primeiro vídeo a respeito do sistema Daimon. Nós já fizemos vídeo falando a respeito dos conceitos básicos, da formação de personagem, nós falamos a respeito das regras de combate, dos pontos heróicos e de inúmeras outras coisas. Se você perdeu os vídeos anteriores e gostaria de ter acesso a esse conhecimento, eu deixei o link aqui no card, onde você poderá ir até a playlist lá no canal e assistir não só esse, mas a muitos outros vídeos do quadro Os Dados do Mestre. Tá bom? Então, é isso aí. Hoje, dando sequência ao quadro, nós iremos falar a respeito de armas e equipamentos no sistema Daimon. Ficou interessado? Então, eu te aguardo depois da vinheta. Então, preparado para poder estudar as armas e equipamentos do sistema Daimon? O quê? Você caiu aqui de paraquedas e nem faz ideia do que é que eu estou falando? Pois deixe que eu lhe explique. O sistema Daimon, ele é um sistema de regras para um jogo conhecido como RPG, Roleplay Games, jogo de interpretação de personagens. É um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para criarem personagens e construírem uma história coletiva. Então, se você gosta de teatro, se você curte contar histórias, se você gosta de viver aventuras épicas que rodem na sua mente, na sua imaginação, este jogo foi criado para você. Entre os inúmeros sistemas de jogo, nós temos o sistema Daimon, que, como eu expliquei anteriormente, ele é voltado para aventuras mais realistas, né? Aventuras mais num cenário, digamos assim, menos super, mas que também pode, com certa maleabilidade, ser utilizado para qualquer tipo de campanha que um narrador experiente desejar. Nós vamos falar hoje a respeito de como utilizar armas e equipamentos nesse sistema. Sim, porque nem tudo no RPG pode ser resolvido apenas com charme, pode ser resolvido apenas com a força bruta. De vez em quando é necessário que você tenha uma arma eficiente, é necessário que você tenha um equipamento que vá lhe favorecer no desenvolvimento da história. Às vezes a única coisa que você precisa é de uma chave de fenda, ou de uma boa corda, ou talvez você precise de um grampo para poder abrir a fechadura daquela cela onde o seu personagem ficou preso. Enfim, seja qual for a arma ou o equipamento que você necessite possuir, existem regras do sistema para dizer se o seu personagem tem ou não tem aquele equipamento naquele momento, tá? Então, vamos começar com um dos equipamentos mais úteis em qualquer cenário, fictício ou não. Vamos falar a respeito de dinheiro, isso mesmo, dinheiro, moeda. Como a gente sabe, o dinheiro ele varia no nosso mundo de país para país. Cada país tem a sua moeda. Nos mundos de ficção, né, nos mundos de RPG, isso também não é diferente. Então, cada mundo ele vai ter um sistema monetário próprio. Em alguns mundos, eles utilizam a moeda de ouro, né? Moedas de prata, moedas de cobre. Outros cenários, eles podem ter uma moeda própria, né? Uma moeda criada, né, pelo autor do cenário e que ela tenha um determinado valor, né? Que possa ser compreendido. Então, varia muito, tá? De cenário para cenário e varia também da criação da criatividade do narrador, né? O narrador que é o representante da mesa, responsável por criar o cenário e por julgar as regras de construção da história. Então, de modo geral,
todo personagem ele tem disponível consigo, no momento que ele é criado, uma determinada quantidade de dinheiro, que seria igual à sua renda mensal. Sim, isso porque a gente imagina que o seu personagem ele seja um trabalhador, não seja um vagabundo, né? Então ele tem lá o seu dinheiro. Quanto ele ganha mensalmente? Ah, se a campanha rolar aqui no Brasil, né, bota que ele ganha salário mínimo, né? Ou ele ganha 2 salários mínimos, sei lá. Mas se, por exemplo, for uma campanha lá no Mundo dos Senhor dos Anéis, ou uma campanha lá em Tormenta RPG, evidentemente que não só a moeda vai ser diferente, como vai ser diferente também a ideia de renda mensal. Talvez nem sequer exista nesse mundo onde a campanha está se desenrolando uma renda mensal, tá? Então fica a cargo do mestre. O mestre é que vai determinar quanto de dinheiro inicial o personagem tem, tá? Mas é de extrema importância que o personagem ele tenha assim uma determinada quantidade inicial de dinheiro, tá, narrador? Nada de ser mão de vaca, deixar o coitado do personagem sem dinheiro para comprar nem um presto barba na esquina, né? Então, vamos determinar uma quantidade justa também, não vamos dar dinheiro demais para o cara, porque aí ele vai começar a comprar muita porção, vai começar a comprar muitas armas e equipamentos poderosos e vai desbalancear, mas não sai, desbalancear a sua campanha, tá? Então, use o bom senso, tente imaginar de quanto realmente de dinheiro no seu mundo ele vai precisar para sobreviver com o mínimo de dignidade. Agora, se o personagem não quiser ficar na dependência do narrador, nesse miserê, né? Dependendo que o narrador diga se ele tem uma moeda, 2 moedas de ouro, ele pode ser rico. Oxe, e como é que eu faço para ser rico nesse mundo aí, cara? Para você ser rico no sistema Daimon, você precisa comprar um aprimoramento. Esse aprimoramento se chama recursos e dinheiro, tá? Então, se você comprar o aprimoramento, você já começa sendo rico. O grau da sua riqueza vai depender de quantos pontos você estiver disposto a gastar nesse aprimoramento, porque esse aprimoramento ele tem níveis, então ele tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. De acordo com o nível que você comprar, né, cada nível vale um ponto de criação de personagem, um ponto, né, de um ponto de criação, tá? Então, quer dizer, se você quiser um personagem muito rico, o ideal é que ele tenha pelo menos 3 pontos, né? No aprimoramento, recursos e dinheiro. Se você quer apenas que ele sobreviva com base para não depender do narrador, aí gasta só um ponto, né? Em recursos e dinheiro, ele já vai ter uma grande quantidade de dinheiro, né? Que ou é uma herança que ele herdou, né? Também pode ser explicado no background, tá? Então, junto com o narrador, você vai explicar no background de onde sai, né? Ou ele tem um pai que envia dinheiro para ele mensalmente, ou ele é bancado por uma instituição, né, que paga um salário a ele, né? Enfim, o fato é, dinheiro não é problema. O cara é quase o Batman. Para ele ser o Batman, você tem que gastar pelo menos 5 pontos em recursos e dinheiro, tá bom? Outra maneira desse cara ter dinheiro é que ele pode ter contatos, tá bom? Ele pode ter contatos, né? Contatos que lhe arrumem dinheiro, né? Então, ele tá precisando de dinheiro, ele liga para um amigo, o amigo empresta. Ou ele pode ter crédito, né, na praça, e aí ele consegue dinheiro emprestado. Ele tem que tomar um determinado cuidado com essa opção de ganho de dinheiro. Por quê? Porque um narrador experiente, um narrador com tempo, né, de corrida, ele vai saber utilizar isso aí contra o jogador, né? Então ele tem um contato que arruma dinheiro para ele. Ninguém dá dinheiro para os outros em troca de nada. Lá na frente esse cara vai querer que ele faça um favor para ele, esse cara vai querer alguma coisa dele em troca desse dinheiro que ele arranjou. Ou ele tem crédito, se ele tem crédito, ele está criando uma dívida. Vai que ele não consegue pagar, então ele vai ter credores no pé dele, gente perseguindo ele. Então, dá-se uma infinidade de opções para um narrador criativo, tá? Outra forma, que eu nem coloquei aqui no slide, mas acabou de me surgir agora, é que ele pode utilizar outros poderes, outros aprimoramentos que ele tenha para poder conseguir esse dinheiro, né? Ele pode roubar, ele pode jogar, ele pode realizar pequenas fraudes, enfim, né? Usar a criatividade dele lá para se virar no mundo lá e conseguir o dinheirinho para ele ir sobrevivendo. Então, caro contador de história, caro jogador,
pense numa maneira que o seu personagem usa para conseguir esse dinheiro, discuta com o seu narrador e veja se o seu narrador ele autoriza essa forma que você escolheu, tá bom? Vamos falar agora sobre pertence, né? Os pertence, eles são as posses do personagem, aquilo que sempre está com ele, que ele leva para cima e para baixo, para todos os cantos. Os pertence em Daimon, eles dependem da história, do background do personagem, eles dependem da profissão que aquele personagem realiza. Por exemplo, vamos supor que eu sou um médico, então é normal imaginar que eu tenho um estetoscópio dentro da minha bolsa, sou um médico. Agora, seria muito estranho, por exemplo, eu sendo médico, eu ter uma Uzi, né? Uma Uzi dentro da minha bolsa ficaria complicado. Até uma pistola daria, mas uma Uzi não. Então, a profissão, ela é importante no momento de você decidir as posses que o personagem sempre tem. A história do personagem também. Eu tenho um artefato que eu ganhei do meu pai, eu uso ele sempre no pescoço, aí vai que lá na frente você nem sabia, você acaba descobrindo que aquele artefato é, na verdade, um item mágico, né? Que vale muito dinheiro, agora você está sendo perseguido porque querem de volta lá o talismã. Um aprimoramento que você comprou, uma perícia, tudo isso pode ser utilizado pelo narrador na hora de determinar as posses de um personagem. Mas lembrando que nenhum personagem pode ter uma posse que não tenha sido discutida com o narrador precisa autorizar essas posses, e se ele disser não, acabou, game over, tá? A palavra do narrador nesse aspecto é soberana. Se ele disser não, você não tem um ioiô dentro da sua bolsa, então não adianta discutir, você não tem um ioiô. Qualquer arma equipamento também tá do mesmo jeito, precisa da arma que é mesmo, né? Precisa da permissão do mestre. E tem também, né, gente, que tem que ter a ver com o cenário. Então, imagine que você está narrando uma campanha medieval, tá? Campanha medieval, e o jogador, ele quer que o personagem dele tenha um notebook. Impossível, né? Notebook na época medieval não existia. Então, olha o bom senso, o jogador, olha o bom senso, o narrador, né? Esses pertence, eles têm que ter a ver com a época em que se passa. Falar agora a respeito de armaduras. Nem todo mundo precisa ter armadura, nem todo personagem precisa ter armadura. Alguns cenários, inclusive, a armadura nem sequer é aconselhável, nem existe. E também alguns cenários, dependendo da profissão do cara, ele não usa armadura. Então, vamos supor que a campanha seja uma campanha atual, né? Então, seria interessante você ver, por exemplo, um soldado usando um colete à prova de bala, né? Mas o mesmo colete não poderia, por exemplo, ter lógica ao ser usado por um médico. O que o médico está fazendo colete à prova de bala? Estranho, né? Bem esquisito. Então, a não ser que o jogador tenha uma lábia muito grande e consiga colocar no back um motivo muito sensacional para que aquele médico sempre use um colete à prova de bala debaixo do jaleco, o narrador não vai aceitar, né? Então, o queixo dele, claro, dependendo da desculpa que ele dê, vai que ele consegue convencer o narrador. Se o narrador disser assim, fazer o quê, né? Mas a gente pede ao narrador que tenha bom senso nessas horas, né? As armaduras, elas evidentemente servem para reduzir o dano obtido, né, durante o combate pelo personagem. Elas também podem ser utilizadas contra um determinado dano específico, por exemplo, a prova de fogo, usada pelos bombeiros, a prova de bala, a prova de água. Bom, é isso aí. Outra coisa interessante para saber sobre as armaduras é que elas impõem ao personagem um redutor, né, na agilidade. Elas costumam ser grandes, pesadas, né? E aí o que acontece? Elas vão diminuindo a capacidade do cara correr, se mover, né? Aquelas antigas armaduras medievais, né, da Idade Média, lá na Europa, né? Elas eram tão grandes e tão pesadas que depois que o cara vestia aquilo ali, ele não conseguia mais se mover, ele tinha que ser içado, né, com cordas para cima do cavalo, para aí sim ele poder, né, se mover, porque ele só podia se mover sentado sobre um cavalo, que o bicho era muito, muito pesado. Então, imagine aí os redutores que ele sofria caso ele caísse daquele cavalo, né? Ele nem conseguiria se erguer.
também essas mesmas armaduras, né, elas eram muito desconfortáveis, e a maioria das armaduras são desconfortáveis, né? No caso das armaduras medievais, o cara tinha que fazer as suas necessidades, xixi, o resto lá todinho, dentro da própria armadura. Não tinha como ele, peraí que eu vou ali, vou tirar a armadura para fazer. Não tinha como, tá? Então, normalmente, às vezes, ele ficava lá dentro, né? Naquela situação, meu Deus, altamente desconfortável, por horas, enquanto ele lutava, combatia, né? Ou apenas caminhava de um local para o outro. Então, essa parte de dizer que as armaduras podem ser muito desconfortáveis tem relação com a recuperação de pontos de vida e pontos de magia. A gente sabe que os pontos de vida eles podem ser recuperados através do descanso, né? Você dorme 8 horas de forma confortável, você recupera todos os PVs que você perdeu no combate. No caso, se você for dormir com uma armadura, isso aí vai reduzir muito a sua capacidade de recuperação de pontos de vida, porque você está numa situação desagradável, né? E assim, né? As armaduras, elas não necessariamente necessitam serem físicas, tá? Como, por exemplo, colete à prova de bala. Elas também podem ser energéticas, como um campo de força, ou místicas. Imagine que você é um mago, você faça uma armadura mágica em torno do seu corpo, né? Evitando que o seu corpo ele sofra dano. Então, não necessariamente a armadura ela precisa ser física, mas independente de como ela seja, ela vai sim causar determinados redutores. Só vai variar, né? Vai haver diferença. As regras dessa diferença, aí você vai ter que ver o vídeo que eu falei a respeito das regras de armadura lá, fala tudo em mínimos detalhes, né? Outra coisa interessante é lembrar, armaduras físicas, armaduras balísticas, elas não protegem o seu personagem contra queda, luzes, gases, fogo, frio, eletricidade, enfim, eu tô com uma armadura, um colete à prova de bala e acabei de levar uma queda. Nada, eu tô com uma armadura, colete à prova de bala. Não vai adiantar, né? Porque o colete é a prova de bala, não é a prova de queda. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, narrador. Tem muito jogador mal intencionado que se aproveita do seu cansaço, se aproveita do momento que você está desligado para poder se beneficiar de uma coisa que ele não tem direito. Cuidado aí, tá? Armas. Vamos falar agora sobre uma das coisas mais interessantes no mundo de RPG, as armas, né? Muita gente perde horas criando armas interessantes, envolvendo para poder o seu personagem jogar. Eu quero ser o único a ter uma arma que faz isso, eu quero ser o único a ter uma arma que faz aquilo. Então, as armas, elas são as queridinhas dos jogadores de RPG. E elas ajudam muito, né? Nem tudo no universo de trevas dá para se resolver apenas conversando. De vez em quando você vai ter que realmente partir para o combate, tá? Quando você fala em arma, o cuidado com o período em que se passa a sua campanha tem que ser redobrado. Você tem que tomar o maior cuidado possível. Por exemplo, armas laser. Você só poderia permitir isso numa campanha futurista. Nem todo mundo futurista tem armas laser, né? Então, espadas, armas de fogo, cada uma delas tem a sua época para poder existir. Então, é necessário ter muito cuidado com isso. Nós colocamos aqui eu coloquei aqui algumas dicas de como se orientar na hora de escolher essas armas. Essa aqui, evidentemente, não preenche todas as possibilidades. É a meras sugestões, né, dada pelo próprio sistema, para que você possa se orientar melhor, tá? Em todo caso, use o bom senso, ou então dê uma pesquisadinha lá no Google, que ele sempre vai te ajudar. Então, na antiguidade, né, que é desde o surgimento da escrita até a Idade Média, por volta de 1400 mais ou menos, não existia armas de fogo, tá? Existia já a pólvora, né, que a pólvora foi criada pelos chineses há muitos anos atrás, mas ela era usada apenas para fogos de artifício, ela não era usada como arma de fogo, tá? Então, não, até esse período aí, se a sua campanha se passa nesse período, não existem armas de fogo. Entre o século XIII e o século XVIII, né? Aí você tem em torno de 1400, depois de 1400 até o século XVIII, 1700, né? Por aí, você tem já algumas armas de fogo, mas muito arcaicas, são os mosquetes e os bacamates. Eu tenho aqui do lado o desenho de um
de um bacamarte, né? Então, essas armas, elas eram armas que tinham apenas um tiro e elas levavam um bom tempo para poderem serem recarregadas. Então, eram armas bem difíceis de ser utilizada. Muitas vezes uma espada era muito mais eficiente do que elas. Entre o século XVIII e o século XIX, aí sim, né, chegando já em torno de 1800, havia as armas de pirata. Elas eram um pouquinho mais modernas, né, e mais discretas do que os mosquetes e os bacamartes, mas ainda assim elas necessitavam ser carregadas e por vezes elas só podiam dar um único disparo. A pólvora também ainda era, né, assim, né, a substância utilizada, tá? Entre 1890 e 1914, armas no estilo dos revólveres do Velho Oeste, né, aqueles revólveres antigão, eles já existiam, né? As primeiras armas automáticas, elas eram enormes, então, aí até 1914, não havia ainda as modernas armas de fogo de hoje em dia. Durante a Primeira Guerra, né, que foi de 1914 a 1918, surgem as pistolas automáticas e, pasmem, as metralhadoras, né? Só que as metralhadoras, gente, pelo amor de Deus, elas eram enormes, elas precisavam ser montadas em cima de carros, de tão grande que elas eram, né? Mas já existiam. Na Segunda Guerra Mundial é que começam a surgir os rifles, né? Ainda grandes, né? E as metralhadoras, né? Que também, apesar de serem enormes, eram muito poderosas. Entre os anos de 40 a 60, surgem as primeiras submetralhadoras, aí sim elas já podem ser utilizadas por um único homem, né? Tornando assim as guerras muito mais rápidas e muito mais violentas. E no período da Guerra Fria, praticamente qualquer coisa que atire, né, pode ser encontrada com facilidade. Da Guerra Fria para cá, aí já está tudo liberado quanto a essa questão das armas de fogo. Espero que esse pequeno guia histórico ele possa ter lhe ajudado, tá? Possa ter lhe ajudado, né, a saber mais ou menos o que permitir e o que não permitir na sua história. Voltando à questão dos objetos, né, de acordo com a época em que eles existem, eles podem ser classificados. Hoje em dia, nas épocas modernas, os objetos eles podem ser comuns, raros ou especiais. Os objetos comuns são aqueles que qualquer pessoa pode ter, né? Eles não requerem do criador uma explicação, né? Ah, eu tenho um relógio de pulso. Beleza, né? O narrador vai te perguntar por que tu tem um relógio de pulso, né? Ou se tu disser, eu tenho uma caneta. Nenhum narrador vai te perguntar para que tu quer uma caneta. É óbvio. Eu tenho um celular. Por favor, quem hoje em dia, né, não tem um celular? Então, agenda, carteira, comprimido de remédios comuns, tá? Um remédio para dor de cabeça. Claro, se for um remédio mais poderoso e tudo, uma droga, aí você vai ter que explicar no background porque que você anda, por exemplo, com heroína no bolso, né? Fica meio difícil de explicar, tá? Mas aí, nesse caso, já nem é mais considerado um objeto comum, né? Já chegaria a ser um item raro, tá? Os itens raros, eles são objetos que podem facilmente ser obtidos, né? Você costuma carregar, tem facilidade de comprar, mas você não costuma carregar isso no seu dia a dia. Para quê? Não tem necessidade. Exemplo, disquete. Não é impossível você conseguir um disquete, mas para que você anda com disquete? Tá? Faca. Quem que anda com faca no dia a dia? A não ser que seja, né, um tipo de criminoso. Caderno de anotações, laptop, né, isqueiro, se você não é fumante, você não tem necessidade de andar com um isqueiro o tempo todo. Máquina fotográfica. Você pode até facilmente conseguir uma máquina fotográfica, mas para que você vai andar com uma máquina fotográfica o tempo todo? Né? Ainda mais hoje em dia que tem os celulares que fazem esse trabalho. Estojo de primeiro socorro, a não ser que você seja um pai de família altamente cuidadoso, né? Ou então um paramédico, você não tem necessidade de andar com essas coisas, tá? Então, é fácil de conseguir, você pode conseguir facilmente, mas ficaria complicado se de uma hora para outra você dissesse, ei, narrador, eu tenho na minha bolsa. O narrador ia dizer, por que tu tá com isso na tua bolsa? Por que tu tem uma corda na tua bolsa? Por quê? Né? Tu saiu para ir trabalhar, tu é um médico, o que tu tá fazendo com a corda na bolsa? Então, isso aí são os itens raros, tá? E nós temos os chamados itens também especiais, são aqueles itens que esses sim, caraca, você
né? Por exemplo, imagine você ter um colete à prova de bala. Você é um professor do Jardim da Infância, tem um colete à prova de bala na sua bolsa. Não tem, né? Não tem como. Tá? Então, isso aí seria um exemplo de itens especiais, itens que só uma determinada categoria de pessoas profissionais costumam tê-los, tá? Já nas épocas modernas, né, os itens específicos, né, esses que eu falei, eles precisam ter uma boa explicação no background, né, por que o personagem os possui. Existem armas de fogo, drogas proibidas, colete à prova de bala, rastreadores, óculos de visão noturna, localizadores, chaves mestras. Esse tipo de objeto você tem que ser um profissional que trabalhe numa determinada área para poder possuí-lo. Por exemplo, se você for um policial, beleza, você tem um colete à prova de bala. Se você for um mecânico, tudo bem, você tem uma chave mestra e por aí vai, tá? Época medieval. Caso você esteja em uma campanha medieval, aí os objetos mais comumente utilizados são os que eu coloquei aqui embaixo, tá? Uma aljava para botar flecha, um anel de assinatura, um item religioso, uma lanterna, um cantil, um balde, um backpack, uma garrafa, um giz, um gancho de alpinismo, corda, vela, vara de pescar, tinta, papel, sino, saco, martelo, talho, frasco de óleo, perfume, cobertores, corrente. Essas coisas aqui é fácil de você ter na sua bolsa. Outras coisas aí você vai ter que combinar com o narrador, você vai ter que determinar no seu background, tá bom? Gente, eu coloquei aqui algumas tabelas, tá? Evidentemente aqui que não são as únicas opções, o sistema Daimler ele é riquíssimo quando se fala de armas e equipamento, inclusive ele tem suplementos falando só a respeito, né, de armas e equipamento. Eu coloquei aqui a forma como eles costumam aparecer, né, nos livros, para que vocês aprendam como utilizar essas tabelas. Então, imagine que você tenha uma armadura. Então, se essa armadura for um corcelete de couro, né, ela vai te dar um índice de proteção 1. Isso quer dizer que se você levar um tiro e o dano for 4, você vai passar 3, porque 1 vai ficar preso no corcelete, tá? E P é a proteção da arma. Penalidade, né? Um corcelete de couro, ele vai te dar -1 na destreza e 0 na agilidade. Então, tu vai ter dificuldade para segurar as coisas, para agarrar, para lutar com as mãos, mas tu não vai ter nenhuma dificuldade, por exemplo, para correr, para escalar, tá? Isso o conselheiro de couro. Vamos ver outro exemplo aqui. É o manto de ferro, né? O manto de ferro, ele te dá um IP de proteção 4. Em compensação, ele tira -2 na destreza e -4 na agilidade. Então, veja, quanto maior a proteção, né? Maior também a penalidade causada por ela. Em alguns casos, é bom reavaliar se realmente vai valer a pena ou não possuir aquela armadura. O asteriscozinho aqui, gente, ele significa que todas essas armas aqui que eu mostrei para vocês, o cocelete de tecido, de couro reforçado, as armaduras de anéis, as cotas de malha, né? As armaduras de batalha, todas elas têm um IP cinético, isso quer dizer IP para movimento, para choque, para pancada, né? No caso da armadura de batalha completa, né? Olha aí, ela dá um IP6, tu já pensou? Né? O dano tem que ser maior do que 6 para poder tirar algum ponto de vida do teu personagem. Em compensação, ela dá -9 na destreza e -7 na agilidade. Tu é praticamente um inválido, nem se move, tá? E aí é o caso do cara que tem que ser içado para cima do cavalo, né? Para ele poder lutar, tá bom? Nós vemos aqui armas, né? Então, você vê, por exemplo, uma rapié, né? Aquela espadinha finazinha do tempo da era moderna, né? A rapié, ela causa um dano de 1d6 mais 2. Quer dizer que se você for bem sucedido no ataque com uma rapié, você joga um dado de 6 lados e o resultado que der no dado você soma com 2. Esse é o teu dano, tá? Mas ela causa, uma iniciativa -3, quer dizer que quando você jogar a iniciativa, você tira 3, porque a arma que você está usando, ela é lenta, você precisa sacar, né? Isso aí, a espada longa, ela causa um dano maior, um D10, mas ela causa também uma iniciativa mais lenta, -5. Quanto mais poderosa a arma, né? Quanto maior o dano, maior também
a penalidade na iniciativa, tá? Então, às vezes, você tem que repensar, porque a arma pode ser muito poderosa, mas não vai adiantar de nada se você não conseguir atacar. Existe também as chamadas armas de alcance, né? A arma de alcance é aquelas que você não precisa chegar em contato com o alvo para poder atacar. Um exemplo é o arco curto. O arco curto, ele causa 1d6 de dano, né? Mas ele tem uma iniciativa -10, tá? E ele precisa ter um alcance mínimo de 40 e máximo de 100 metros para poder acertar. Já a lança de caça, na lança de golpe, né, ela tem 1d6 mais 2 de dano, mas ela tem uma iniciativa de -7, tá? Lenta pra caramba. Então, dependendo da arma que você for usar, se você acertar, o cara tá morto, mas também em compensação, daqui que você consiga atacar, ele pode ser mais rápido e acabar te alvejando primeiro. Então, na hora de escolher uma arma, um equipamento em Daimon, você tem que levar todos esses detalhes em consideração. Ainda falando agora a respeito de coletes de proteção, né? Vamos ver aqui o caso, por exemplo, do Kevlar, né? O Kevlar é esse tipo de colete aqui, né, onde dentro dele há um forro, né, de um plástico endurecido, né, que ele consegue barrar balas, né, então ele pode ter 10, 14 ou 18 camadas, tá, o Kevlar de 10 camadas, que é o mais comum, né, utilizar por policiais, ele tem o IP3, né, para cinético, né, para movimento, e P5 para bala, tá, e ele, a penalidade dele é de -2 na destreza e -3 na agilidade. Então, ele dá uma boa proteção e a penalidade dele não é tão grande, então vale bem a pena. Já, né, a gente tem algumas coletes que ele tem um IP específico, tá? É o caso, por exemplo, da roupa de bombeiro. A roupa de bombeiro, ela tem P10, mas somente contra fogo. Então, se você tiver uma roupa de bombeiro e for entrar nas chamas, você vai ter IP10, mas se você tiver com a roupa de bombeiro e alguém atirar em você, você não terá IP nenhum, tá ok? Outro exemplo aqui é a máscara contra gases. A máscara contra gases, desculpa, ela tem IP30, né? IP30, mas somente contra gases, tá? Então, se você entrar no local com água, usando uma máscara daquela, você vai morrer afogado, porque a proteção dela é apenas contra gases. E aí, na tabelazinha que eu mostrei para você, a gente tem inúmeras outras opções, né? Proteção contra ácido, roupa térmica, roupa de astronauta, roupa de madeira. Então, essas tabelas, elas estão disponíveis no módulo básico. Esse módulo básico, por sua vez, você pode baixar de graça no site da Daimon Editora. É só você entrar no site da Daimon Editora, procurar netbooks, e aí lá tem o sistema Daimon, módulo Daimon, né? Que é um sistema com as regras básicas, e é nele que eu estou me orientando para fazer esse estudo aqui, né? Você vai lá e baixa gratuitamente, lá vai ter esses e vários outros exemplos de armas e equipamentos que você poderá utilizar na sua campanha, tá bom? Armas de fogo, né? Nós falamos sobretudo mesmo sobre as danadinhas, as queridinhas da maioria dos jogadores de cenários atuais, né? Então, as armas de fogo, elas têm um suplemento próprio no sistema Daimon, que é o guia de armas, tá? Lá tanto você vai encontrar armas modernas, como você vai encontrar armas antigonas, né? Armas, aquelas que eu descrevi para você, né? Bacamarte, mosquete, revólveres, né? Do tempo do faroeste, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Não são todos, lá existem muitas armas, vai ter que ir lá dar uma olhada no guia de arma. Se você não tiver o guia de arma, lá no próprio manual que eu acabei de falar para vocês, tem várias armas, é de lá que eu tirei esses exemplos, e tem outras que você pode utilizar e adaptar para suas campanhas, né? Então, nós temos aqui como exemplo o Colt Finton, né, 6.6. A munição dele é de 357 miligramas a 380. O pente dele vem com 6, né? O pente dele é um tambor, vem com 6 balas. O alcance da arma é de até 40 metros, então quem tiver até 40 metros, ela alcança, tá? O dano causado por ela é de 1d6 e o ROF dela é 1, tá? Isso quer dizer que é uma arma, né, pequena, dá para guardar, né,
dá para guardar no bolso e tudo, e bem prática, né? A bereta M12, que é essa daqui, ela é já uma arma militar, né, que não dá para você esconder facilmente, e nem dá mesmo para conseguir com facilidade, ela não é vendida para qualquer um. A munição dela, gente, é de 9 milímetros, né? Não sei se vocês têm noção, mas assim, quanto menor, né, a munição, mais perigosa ela vai se tornando. Por quê? Porque o poder de penetração dela pela pele humana e de alcançar um órgão vital é maior. O pente da bereta, ele tem de 20 a 40 balas, tá? O alcance dela é de até 150 metros. Ela causa, por bala, dano de 1d6, né? E a ROF dela é 5. Então, quer dizer, é uma arma muito poderosa. Nós temos o Colt, SMG, também de 9 milímetros, munição, né? E de 20 ou 30 balas no pente, né? O alcance dela também é de 150 metros, tá? Nós temos o Taurus, PT-99, uma arma muito boa para você, né, levar escondendo uma jaqueta, né, uma arma bem discreta, munição de 9 milímetros, o pente dessa pistola ele tem um clipe de 15 balas, alcance de 50 metros, dano de 1d6 mais 2 e ROF 3. Então, é uma arma ótima, tá? E a Glock 24, né? Também uma pistola bem comum, munição de 9 milímetros, pente de 24 balas, tem alcance de até 50 metros e causa 1d6 mais 1 de dano, com um ROF de 3, né? A gente tem a Mini Uzi é uma arma poderosíssima, né? Profissional somente, mercenários, soldados, né? Utiliza esse tipo de arma, tá? Assassinos profissionais. Ela tem uma munição de 9 milímetros, um pente de 20 a 30 balas e alcance de até 200 metros, né? Causa dano de 1d6 mais 2 e você pode ter uma ROF de 10 com ela. A Q-47, munição de 7,62 milímetros, né? Pente de 30 balas, alcance de 300 metros. Que doideira, meu! Dano de 1d10, ROF 5. Essa arma aqui é aquelas mesmo que aqueles, né, matadores de elite, assassinos de elite utilizam, né, para poder matarem alvos específicos. Então, gente, é isso aí, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de armas e equipamentos no sistema Diamond. No próprio módulo básico que eu falei para vocês, você consegue gratuitamente lá na editora Diamond. Existem vários outras armas, né? Várias outras dicas legais. Eu vou deixar o link, tá? Para a editora Diamond aqui na descrição do vídeo, para que você vá lá e já baixe lá o seu manual direitinho, tudo, e já possa começar a jogar esse sistema maravilhoso. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi feito com muito carinho. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, espalha para o maior número de pessoas possível, que isso ajuda o meu trabalho. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, se inscreva e ative o sininho, que assim você vai poder ter acesso a outros vídeos quando eu publicar. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau.